Constitucionais da Administração Pública, consagrados no artigo 37, na cabeça da Constituição, entre eles o princípio da moralidade que rege a vedação ao nepotismo. É inexequível o que a precisão dos interesses públicos e privados envolvidos, ressalvados o que, ademais, a obrigatoriedade do poder público pautar seus atos pelo respectivo aos princípios da administração pública, em especial a edição de atos regulamentares ou vinculantes por autoridades competentes para a aplicação da atuação dos demais órgãos ou entidades a ela vinculados. Quanto à configuração do nepotismo, não retira o que a possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias. Parágrafo 3º. Seguimos. Não existe o que a ofensa à autoridade de súmula vinculante, quando o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte. Súmulas vinculantes à natureza constitucional específicas, que se as distingue das demais da Corte. As súmulas 634 e 635 do STF, a natureza simplesmente processual, não constitucional, a ausência de vinculação ou subordinação por parte do STF. Artigo 103, a linha B. O Conselho Nacional de Justiça compor-se de 15 membros, com mandados de 2 anos, admitida 1 para a recondução. Conseguindo aqui que não procede o inconformismo ao fato de o Conselho Nacional de Justiça ter passado a existir com a emenda constitucional 45/2004, o edital do concurso haver sido vinculado em data anterior. É que na mesma mencionada emenda, somente ficou estabelecido o prazo de instauração do citado Conselho e não o termo inicial da ação fiscalizadora no campo administrativo, considerado os atos dos tribunais em geral, exceto, evidentemente, os do Supremo, no que a este incumbe o crivo quanto a essa atuação. Entretanto, senhor, temos o inciso 1, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, um ministro do Supremo Tribunal de Justiça indicado pelo respectivo tribunal. Temos aí vários incisos, no artigo 103, a linha B, temos vários incisos abaixo. Vamos aí apreciar os comentários. Vamos comentar. A emenda constitucional, antes da sua entrada em vigor, que se iniciou seus efeitos em 2009, por isso o regimento interno do órgão permitia, na época dos fatos, o exercício da presidência de sessão por conselheiros não integrantes do STF. Preliminarmente, o tribunal assentou que não há impedimento do presidente do CNJ, que fez a publicação da decisão, mesmo que tivesse participado eventualmente da própria sessão que deu ensejo à prática do ato. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovado a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Descabe aí cogitar de direito subjetivo a escolha para compor o CNJ. Parágrafo 3º. Não efetuados no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e dos cumprimentos dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. É regular o que a decisão de juiz auxiliar, seja ele originário do Judiciário Estadual ou Federal, para a condução de sindicância por delegação do Corregedor Nacional de Justiça, ainda que o investigado seja magistrado federal.
O Conselho Nacional de Justiça não dispõe constitucionalmente de competências para deliberar sobre situações que alcançarem ou atinjam resoluções e manifestações volutivas emanadas de órgãos e autoridades vinculadas a outros poderes do Estado, e por isso mesmo absolutamente estranhos ao âmbito de atribuições institucional daquele órgão de controle meramente administrativo do Poder Judiciário, ainda que trata de provimentos de cargos ou de desembargador pela regra do 5º Constitucional. Esta Suprema Corte, em distintas ocasiões, já afirmou que o CNJ não é dotado de competência jurisdicional, sendo mero órgão administrativo. Assim sendo, a Resolução 135, ao classificar o CNJ, o Conselho de Justiça Federal de Tribunal, ela simplesmente disse, até porque, mas não poderia dizer, que as normas que nela se contêm aplicam-se também aos referidos órgãos. O CNJ, embora integrado à estrutura constitucional do Poder Judiciário como órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, excluídos, no entanto, do alcance de referida competência o próprio STF e seus ministros, qualifica-se como uma instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam que, colegialmente, quer mediante, detenha esta atribuição. Detendo o CNJ atribuições simplesmente administrativas, revela-se imprópria declaração ao alcançar o que acordo judicial. Inciso 1. Zelar pela autoridade do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. O artigo 103, a linha B da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional 45, dispõe que o CNJ é o órgão com atribuições exclusivamente administrativas e correcionais, ainda que estruturalmente integre o Poder Judiciário. No exercício de suas atribuições administrativas, encontra-se o poder de expedir atos regulamentares. Esses, por sua vez, são atos de comando abstratos. A necessidade de prévio cadastramento é medida puramente administrativa que tem justamente o intuito de permitir o Poder Judiciário as necessárias agilidades e efetividade na prática de ato processual, evitando-se com isso possível frustração dos objetivos pretendidos, dado que o tempo no processo executivo corre em desfavor do credor. A penhora online é um instituto jurídico, enquanto aí o júdice é mera ferramenta tendente ao que a operalizar ou materializar através da determinação que de contrição incidente sobre o dinheiro, existência em conta bancária ou aplicação financeira em nome de devedor, tendente à satisfação da obrigação. O ato administrativo aqui não exorbita, mas ao contrário insere nas funções que constitucionalmente foram atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2. Zelar o que, pela observância do artigo 37, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Qualquer pessoa é parte legítima para representar ilegalidade perante o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apuração que é de interesse público. Não há necessidade de exaurimento das instâncias administrativas ordinárias para a atuação do CNJ, competência concorrente e não subsidiária. O mandado de segurança, cujo objeto é decisão do CNJ, em PCA,
em que, definida a possibilidade do candidato acumular a pontuação prevista no edital para cada rúbrica de títulos, desde que respeitado no somatório geral o teto de 2 pontos, em análise um concurso determinado com seu edital, a lei de certame e a atuação do CNJ no exame de legalidade de decisão específica de comissão responsável pela sua condução de todos estranho à ação mandamental, o terceiro de tese genérica a respeito da natureza da prova de títulos e emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. Entretanto, um mandado de segurança, concurso público para a magistratura do Estado do Amapá, anulação de legitimidade do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar de ofício os atos administrativos praticados por órgão do Poder Judiciário, os artigos 95 e 97 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 3º, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgão do Poder Judiciário, inclusive contra seus auxiliares, serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurando ampla defesa. O ato do Conselho Nacional de Justiça, revisão de processos disciplinar, responsabilidade do juiz de direito, encarceramento de menor de sexo feminino em celas sobrelotadas com homens. O artigo 103, a linha B, no parágrafo 4º da Constituição, dá competência ao CNJ para fazer o controle da atuação administrativa dos tribunais e o exame dos requisitos para a instauração do processo disciplinar. Faz parte de tal controle. A cisão de sindicância, processo disciplinar é apenas de procedimento, mas a sequencial processual contínua integra a linha B, se o CNJ somente pudesse examinar os processos disciplinares efetivamente instaurados. Perdão, senhores. Sua função seria reduzida a de órgão revisor de decisões desfavoráveis aos magistrados. Isso porque a decisão negativa de instauração do processo disciplinar pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais teria eficácia bloqueadora de qualquer iniciativa do CNJ. Entretanto, senhor, o inciso 4º, representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Inciso 5º, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados. Entretanto, senhor, o prazo estabelecido no artigo 103, inciso, a linha B, parágrafo 4º, da Constituição da República para o CNJ rever processo disciplinar contra magistrado começa a fluir da publicação da decisão do TJ em órgão oficial. O pedido de revisão disciplinar para o Conselho Nacional de Justiça deve ser feito até 1 ano após o julgamento do processo disciplinar pelo respectivo tribunal. Dessa forma, esgotado tal prazo, só restará o que ao interessado socorrer-se via judicial para discutir o que a punição que lhe foi aplicada. Temos aí o inciso 6º, 7º, parágrafo 5º, 6º. O parágrafo 6º, junto ao Conselho oficiarão o que? O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda que disponha o artigo 103, a linha B, parágrafo 6º da Constituição, que junto aos conselhos oficiarão o Procurador-Geral
no Conselho Federal do OAB, ausência as sessões. Vamos adiantar. No artigo 104, na seção 3 do Superior Tribunal do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça compor-se de no mínimo 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de notável saber jurídico, reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria do Senado Federal. Inciso 1. 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, indicado em lista tríplice elaborado pelo próprio tribunal. O inciso 1 da Lei 7.746 de 89 repete o inciso 1 do parágrafo único do artigo 104 da Constituição. A impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade da norma, sem correspondente declaração de inconstitucionalidade do dispositivo constitucional. A Constituição da República conferiu ao STJ discricionariedade para, entre os indicados nas listas, escolher magistrado dos tribunais regionais federais de justiça, independente da categoria pela qual neles tenham ingressado. A vedação aos magistrados egressos da advocacia ou do Ministério Público de se candidatarem às vagas no STJ configura tratamento desigual de pessoas em identidades de situações e criaria desembargadores e juízes de duas categorias. Inciso 2. 1/3 em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal e Estadual, do Distrito Federal e territórios alternadamente indicados nas formas do artigo 94. A Constituição determina que 1/3 dos ministros do STJ seja nomeado entre advogados e membros do Ministério Público Federal e Estadual, do Distrito Federal e território, alternadamente indicados na forma do artigo 94. A elaboração da lista tríplice pelo STJ compreende a ponderação de 2 requisitos a serem preenchidos pelos advogados, inclusive na terça parte de que se cuida: notório saber jurídico e reputação ilibada. Entretanto, senhores, o artigo 105 da Constituição compete ao Superior Tribunal de Justiça, no caso, na cabeça da Mãe Constitucional, chama aí o Batman. Vamos aí ao Tribunal do Júri. Senta agora e chora. Competência, alteração de lei estadual. Pela resolução do Tribunal de Justiça, a ação de habeas corpus é adequada para questionar, afrontar e quaisquer direitos que tenha a liberdade de locomoção como condição ou suporte de seu exercício. A alteração da competência entre tribunais de locomoção como condição ou suporte. A alteração de competência entre tribunais populares por resolução de Tribunal de Justiça é impossível afronta ao princípio do juízo natural. Embora o artigo 105 atribua competências originárias e recursais ao STJ, nem todas necessariamente hão de ser exercidas pelo plenário ou pela Corte Especial de que se trata o inciso 9 do artigo 93. O mesmo ocorre, aliás, com as competências originais e recursais do STF, é que a própria Constituição, em norma autoaplicável, estabelece cabe exclusivamente aos tribunais elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. Inciso 1. Processar e julgar originariamente, a linha A, nos crimes comuns, os governadores dos estados, do Distrito Federal, e nesse, no das responsabilidades, os desembargadores
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou os Tribunais de Contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficializem perante tribunais. Entretanto, senhores, a Assembleia Legislativa local, ainda que mediante a emenda constitucional do Estado do processo e julgamento dos conselheiros dos tribunais de contas estadual nas infrações políticas e administrativas, senador e governador do Estado, conforme o precedente do STF, salvo casos excepcionais, é de ser desmembrado o inquérito policial de modo que o feito nessa corte prossiga apenas em relação àqueles que possuem o foro constitucional. Desmembrado aqui o feito, resta prejudicada a questão de ordem que aventava acerca da necessidade de prévia manifestação da Assembleia Legislativa para o recebimento da denúncia em face do governador de Estado. O cerne da questão em debate consiste em saber se está ou não impedido o magistrado que, tendo presidido o inquérito, tornou-se possivelmente prevento para atuar como relator da ação penal. Entremente, senhor, a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa não traz o risco, quando negadas, de propiciar o que é a impunidade dos delitos dos governadores. A denegação traduz simples obstáculos temporários ao curso da ação penal, que implica enquanto durar a suspensão do fluxo do prazo prescricional. Os membros do Ministério Público da União que atuam perante quaisquer tribunais judiciários estão sujeitos à jurisdição penal originária do STF, a quem compete processá-los e julgá-los nos ilícitos penais comuns, ressalvados a prerrogativa de foro do Procurador-Geral da República, que tem no STF o seu juiz natural. A superveniente investidura do Ministério Público da União em cargo ou função, por efetivamente exercido perante o tribunal, tem a virtude de deslocar aí para o STF a competência originária para o respectivo processo penal condenatório, ainda que suposta prática delitosa tenha ocorrido quando o Procurador-Geral se achava no desempenho de suas atividades perante magistrado federal de primeira instância. A linha B. Os mandados de segurança e o habeas data contra ato e ministro de Estado dos comandantes da Marinha, do Exército, Aeronáutica ou do Tribunal de Justiça. Mostra-se irrecusável concluir desse modo que a terceira sessão do STJ atuou no processo mandamental em referência ao dentro dos estritos limites de sua própria competência, sem que se possa atribuir, portanto, a essa colenda Corte Judiciária, ora apontada como reclamada, a prática de ato usurpador da competência do STF na realidade, ou ora interessada ajuizou a ação de mandado de segurança perante o STJ, porque nela apontado como autoridade coatora o ministro da Justiça em decorrência de ato compreendido em suas atribuições. A competência originária do STJ para julgar mandado de segurança está definida no artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição. O STJ não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus respectivos órgãos. Ministro de Estado não é autoridade competente para determinar a expedição de diploma, tendo a universidade autonomia específica para a prática desse ato, desqualificada aí a autoridade apontada como coatora. Ministro de Estado da Educação determina-se a remessa dos autos ao tribunal competente para julgar o mandado de segurança com a relação a outras autoridades apontadas como coatoras. A linha C, o habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A,
ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro do Estado ou comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvadas a competência da Justiça Eleitoral. Não se pode estabelecer como uma espécie de condição processual para o conhecimento de habeas corpus ajuizado no STF a prévia interposição do recurso especial contra o acordo proferido pelo Tribunal de Segundo Grau em sede de apelação. A competência do STJ para julgar habeas corpus é determinada constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora. Nesse rol, constitucionalmente afirmado, não se inclui o que é a atribuição daquele superior tribunal para processar e julgar originariamente a ação de habeas corpus, na qual figura como autoridade coatora, juiz de direito. A linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, o bem como entre tribunal e juiz a eles não vinculado, entre juízes vinculados a tribunais diversos. Falência ao STF, a atribuição jurisdicional para dirimir o que? Caráter originário, conflitos de competência, quando instaurado entre turma recursal, integrante do sistema de juizados especiais, e quaisquer dos tribunais locais que se cuide do Tribunal de Justiça, quer se trate de tribunais de alçada, onde houver, nessa específica hipótese, assiste ao STJ, licença, poder para apreciar originariamente tais conflitos de competência. Entretanto, a linha E, revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados. A linha F, reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A competência para examinar medida tendente a combater suposta usurpação de competência para julgar agravo de instrumento ou recurso especial do STJ, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, que a parte poderia tomar perante os juízes competentes para corrigir situação que tem por lesiva ao seu direito a jurisdição especial. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do STF, observe-se que aquela egrégia corte foi incumbida pela Carta Magna de missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. A linha G, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou de Distrito Federal ou entre as desses da União. Compete quem é o cara, ao STJ, processar e julgar originariamente nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha G da Constituição, os conflitos de atribuições entre a autoridade administrativa e judiciária da União ou entre conflitos de atribuições entre autoridades administrativas de Estado, de outro, de Distrito Federal ou da União. Nas hipóteses, observa que com o conflito de atribuição se trava entre autoridades administrativas e que figura como suscitante, superintendentes, aqui é o corregedor da Polícia Federal, e como suscitados, representando o Ministério Público Federal. Não se trata, portanto, de nenhuma das hipóteses mencionadas no referido dispositivo. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus, estaremos aí discorrendo a linha H a seguir. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento, bem-vindos à minha casa, recebem o meu carinho, a minha visita, bom te ver por aqui. Somar, multiplicar e acrescentar é a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso objetivo, é nossa meta, a nossa responsabilidade. Um grande A de abraço para todos vocês.